qual é o valor da representatividade para vocês? Eu acho que os anos se passaram e a gente se perdeu um pouco no que significa ter um ícone como referência, que seja um personagem, como esse que vocês estão vendo o processo aqui. Eu quero fazer mais vídeos com vocês, falando do processo, falando da pintura em si, mas também a gente falar sobre o que ela significa, sobre os significados, sobre o que eu aprendi, né, com determinada, enfim, com determinado processo e com os símbolos que eu quero trabalhar, os personagens que eu gosto e tal. Porque todas as vezes que eu vou fazer uma pintura, eu nunca penso só simplesmente na pintura em si ali, naquilo que é bonito, naquilo que eu gosto, simplesmente. Mas principalmente naquilo que ela significa, na história, no background. Então, tipo assim, pô, Super Choque. Na minha infância eu conheci esse herói e talvez não, com certeza era o único herói preto, entendeu? Que eu gostava, que eu, enfim, era o único que tinha na real, né? Era o único que tinha. E eu cresci vendo outros heróis sendo representados, né? Heróis, enfim, que tem esse estereótipo caucasiano, né? Americanizado pra caramba. E aí o que aconteceu? Eu cresci e me tornei uma pessoa mais crítica, né? Uma pessoa que tem uma visão mais lúcida sobre o que é ser negro no Brasil, né? E aí o Super Choque ele se tornou para mim um símbolo de uma fagulha que se acendeu muito lá atrás, entendeu? Muito porque o próprio desenho mostrava essas questões raciais de maneira muito sutil e algumas de maneira bem explícita, né? Tem até um episódio em que ele fala de racismo, enfim. Mas o que mais me inspira no Super Choque é como ele se tornou um ícone, né, negro, para as crianças de uma maneira muito natural. E como a gente que é negro, a gente precisa de alguém, ou de um ícone, ou de. Enfim, agora tá rolando as Olimpíadas, então, tipo assim, Rebeca, sacou? Mandando bem pra caramba lá no solo, enfim, na ginástica rítmica e tal. E é muito legal, porque a gente precisa desses símbolos, né? A gente precisa desses símbolos. E para você que não seja, né, uma pessoa negra, ou enfim, um indígena, ou que não está dentro dos padrões, talvez você não entenda, né? A pessoa que tá dentro desses padrões talvez não entenda o que significa isso pra gente, né? E o Super Choque representa muito isso pra mim, muito. Então, assim, essa pintura, ela é muito mais do que simplesmente algo bonito que eu quis fazer, né? Falando tecnicamente sobre essa pintura, eu quis representar o Super Choque numa visão imponente, porque eu acho que a gente tem que realmente ter essa visão de ter uma postura de, pô, eu tô olhando pra cima, eu sei o que eu tô querendo da minha vida, entendeu? E levantar o queixo, né? Então acho que é isso que eu quis representar aqui com Super Choque, né? E uma imagem impactante que mostrasse todo o poder ali, né, do personagem, mas ao mesmo tempo que mostrasse também essa imponência, né? E que mostrasse de alguma forma a autoestima, de alguma forma um negro que se vê e consegue enxergar todo o seu poder, né? Que no fim das contas é isso que vale, principalmente para uma comunidade que foi escravizada há tantos anos e tal. Pode parecer muito chato e piegas, né, o que eu tô falando aqui. Pô, Beto, você fica falando dos negócios pô, representatividade, todo mundo meio que cansado desse tema, né? Acho que é um pouco o teor do vídeo a gente fala um pouco disso, mas fora de uma espécie de normalização do termo, né? É igual o termo lugar de fala, enfim. A gente pode trocar mais ideias sobre isso, mas assim, a representatividade ainda é importante por conta da inspiração, por conta das crianças que estão nascendo e por conta das pessoas que ainda precisam de autoestima e ainda precisam se ver nas coisas, entendeu? Então, e isso é uma discussão longa, né? Porque a cultura pop muitas vezes peca nesse lance de representação, muitas vezes é muito, muito focada no dinheiro. Enfim, então você vai ver lá a Marvel com Pantera Negra, muito legal, muito joia, mas ainda tá longe ainda da gente se ver representado, né? Jordan Peele é muito bom ver, Donald Glover é muito bom ver, pessoas que estão lá na indústria e estão fazendo uma diferença muito grande, trazendo discussões para dentro da indústria, criticando a própria indústria, usando a indústria para criticar a própria indústria, mas a gente ainda precisa caminhar muito, né? Caminhar muito. Então, assim, se existe um Beto hoje é porque existiu alguém que teve a ideia de criar o Super Choque, não só ele, mas outros personagens, Homem-Aranha, né, Miles Morales, enfim, esses personagens, na minha visão, eles são uma espécie de subversão, né, do que significa ser herói, porque são autores, né, pessoas, desenhistas, enfim, ilustradores, artistas,
que estavam interessados em como que a gente pode trazer essas discussões para uma indústria que é muitas vezes, né, que não traz, né, essas discussões raciais, ou que nega, ou que até muitas vezes é violenta com essa comunidade, entendeu? Então, assim, é isso que eu queria falar sobre essa pintura maravilhosa. Eu queria saber o que vocês acharam. Pô, comenta aqui, a gente troca essa ideia. O canal tá recomeçando, então a gente vai construir uma coisa bem legal, que eu tô querendo fazer muitos vídeos aqui, vídeo sem edição mesmo, truzão, entendeu? E aí pra gente trocar essa ideiazinha, pra gente poder crescer junto, beleza? Nós, tamo junto.